A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu quero dizer que para mim é um motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez reunido aqui juntamente de você para estarmos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje chegamos aqui na nossa 13ª aula e estaremos falando no dia de hoje quem são os 144 mil. Tem muitas teorias, muitas ideologias, muitas linhas de pensamento a respeito dos 144 mil e hoje, através da Bíblia, que é a palavra de Deus, eu gostaria de estar transmitindo para você quem são os 144 mil. Então, desde já, eu quero pedir para você que você se inscreva em nosso canal, que você esteja curtindo. Temos aqui também lá no Facebook, temos aqui no Instagram, o canal ali Descomplicando a Escatologia. Compartilhe com mais pessoas e eu tenho certeza que vai continuar sendo bênção. Eu falo para você que para mim é uma grande alegria poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu me sinto edificado, e é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo estudar a palavra de Deus e amo poder também transmitir para os irmãos esse conhecimento. Amém? Então já vamos dar início à nossa aula de hoje, nossa 13ª aula, quem são os 144 mil? E já vamos começar aqui, a nossa aula de hoje, ela vai estar baseada no livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 7 de Apocalipse e no capítulo 14 de Apocalipse, que é aonde fala sobre os 144 mil, Então já pegue aí seu material de anotação, pegue a sua caneta, pegue o seu caderno e vamos seguir estudando a palavra do Senhor. Se você for aqui, olha só, leia comigo esse último versículo do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Olha só o que fala. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E olha só a pergunta que ele faz no último versículo. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então aqui no final desse versículo, as pessoas estão perguntando quem é que pode suster-se da ira do Cordeiro e daquele que se assenta no trono. Então o capítulo 6, ele encerra, de Apocalipse, ele encerra com uma pergunta. E no capítulo 7, então, ele já começa respondendo essa pergunta. Quem são aqueles que podem suster-se? Olha só o que o capítulo 7 fala. Ele já vai começar falando sobre os 144 mil. Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então aqui a primeira coisa que nós percebemos aqui, que Deus dá ordem ali para os anjos, para que eles fiquem segurando aqui os ventos, Por quê? Porque vai acontecer um evento, Agora nós vamos ver qual que vai ser o evento que vai acontecer. Por que esses anjos têm que segurar então os 4 ventos? Olha só. Na sequência agora o versículo 2 e o versículo 3 de Apocalipse capítulo 7. E vi outro anjo, já não era mais aqueles 4, agora um outro anjo, subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que aconteça o quê? Até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então ali, como nós vimos, no final do capítulo 6 fazia uma pergunta: quem que pode suster-se? E agora aqui então os anjos ali eles vão assinalar, aqueles que são o quê? Os servos de Deus. Vão assinalar onde? Nas suas testas, Se nós for ver lá, depois nós vamos ver mais para frente,
no livro de Apocalipse também, no capítulo 14, no versículo 1, fala que o sinal que eles vão ter em suas testas é o nome de Deus. Né? O nome de Deus vai estar escrito na testa deles. E através desse selo, eles serão preservados por Deus de todos aqueles juízos que estarão acontecendo durante a grande tribulação, durante os 7 anos da grande tribulação. Vamos passando aqui. Deus prepara seus evangelistas para a grande tribulação. Olha só que interessante. Assim como o anticristo irá colocar uma marca sobre os seus seguidores, né? Já estudamos, a nossa 10ª aula foi sobre a marca da besta. Né? Se você ainda tem dúvida, você pode estar lá assistindo novamente. Nós explicamos sobre o número da marca da besta. Por enquanto, só o que sabemos é o número, que é o 666. Né? Mas da mesma maneira que Satanás, né, o anticristo, ele vai marcar as pessoas com uma marca, da mesma forma agora Deus também, né, ele vai marcar os seus seguidores. As 144 mil testemunhas também receberão o selo de Deus nas suas frontes. Eles terão uma boa compreensão do livro de Apocalipse e serão capazes de antecipar os eventos da grande tribulação. Né? Então esses 144 mil, esses que vão ser selados, que Deus vai estar protegendo ele dos juízos que virão sobre a terra, eles vão ser os evangelistas de Deus durante a grande tribulação. Né? Eles que vão estar ali falando para as pessoas tudo aquilo que está acontecendo, antecipando os juízos de Deus e também falando o porquê daquilo está acontecendo. Né? Vão estar trazendo, levando a mensagem. Assim como as 2 testemunhas vão estar pregando lá em Jerusalém, porque o ministério delas é em Jerusalém, esses 144 mil evangelistas estarão espalhados aí pelo mundo para pregar o evangelho, né, e para alertar as pessoas sobre todos os juízos de Deus que virão, né, sobre a terra durante a grande tribulação. Vamos passando. Olha só, e quantos são eles? A Bíblia nos fala, né? São 12 mil de cada tribo. Vamos ler agora o versículo 4. E vi o número dos assinalados, e era 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. E aqui, né, não vou ler, né, mas já está ali descrito ali. Eu só gostaria de fazer um parêntese com você e nós relembrarmos lá do livro de Gênesis, né, onde nós vamos ali ler no livro de Gênesis a história de Jacó. E a Bíblia nos fala que Jacó, ele teve 12 filhos, né? Ele teve ali o Rúben, o Simeão, o Levi, o Judá, o Issacar, o Zebulon, o Gad, o Azer, o Dan, o Naftali, o José e o Benjamim. Também teve uma filha que foi Diná. Mas esses 12 filhos, os homens, eles compõem então o povo de Israel. O povo de Israel está dividido em 12 tribos. Até hoje, até os dias atuais, eles sabem, né? Cada um deles sabe de qual a tribo que vem a sua linhagem. E o que acontece? Então agora, durante a grande tribulação, Deus vai separar 12 mil de cada uma das 12 tribos. Né? E se nós multiplicarmos aí 12 mil vezes 12, vai dar os 144 mil. Né? Então aqui está representando, né, as 12 tribos de Israel e aqui o anjo, né, marcando ali 12 mil de cada uma das tribos. Né? Então esse vai ser o número de pessoas. Quando que eles vão ser selados? Nós já vamos ver. Olha só. Quando ocorrerá o ministério dos 144 mil? Né? E muitas pessoas, né, em alguns lugares aí, falam que hoje mesmo já existe os 144 mil, já existe os ungidos, mas na verdade não. Né? A gente vai ver que isso não está acontecendo ainda. Isso vai acontecer após o arrebatamento da igreja, após o surgimento do anticristo, aí sim que vai ocorrer o ministério dos 144 mil. Olha só aqui, o ministério dos 144 mil será durante os primeiros 42 meses da grande tribulação, ou seja, durante os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, ó. Enquanto o anticristo estiver ocupado com seus planos políticos, o Espírito Santo, por meio de um grupo de 144 mil, levará
o conhecimento salvífico de Jesus Cristo a milhares de pessoas. Então, como já explicamos em aulas anteriores, a última semana da profecia de Daniel, a 70ª semana, ela é uma semana de anos, né? Como já falamos no original lá, é Shabua, a palavra, que significa anos. Essa última semana, ela tem a duração de 7 anos, e esse vai ser o período da grande tribulação. Porém, esse período está dividido em 2 partes. A primeira parte, o anticristo fazendo uma aliança com Israel, né, o cavalo branco ali do livro de Apocalipse, capítulo 6. Porém, na metade da semana, ele quebra essa aliança e começa a perseguir Israel nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Mas o ministério dos 144.000, como está circulado aqui, ó, ele vai ser durante a primeira metade da grande tribulação. Então, não é nos dias atuais, né? Eles ainda não estão atuando. Eles começarão a atuar assim que a igreja for arrebatada, né? A igreja vai ser arrebatada, mas como sabemos, Deus ele nunca fica sem testemunhas. Então, Deus, após o arrebatamento da igreja, ele vai levantar 144.000 judeus, 12.000 de cada tribo do povo de Israel, e eles serão aqueles que estarão pregando a palavra de Deus durante a grande tribulação. Vamos vendo aqui, vamos seguindo. Outra coisa, né? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Que muitas pessoas fazem, muitas pessoas têm dúvida, mas será que vai acontecer a salvação na grande tribulação? Até mesmo porque a igreja vai estar arrebatada, o Espírito Santo vai estar voltado para o povo de Israel, mas a gente tem que compartilhar aquilo que a Bíblia fala, né? E a Bíblia ela fala sobre isso. Né? Será que vai haver salvação na grande tribulação? Vamos acompanhar aqui o que a Bíblia fala, né, que está no mesmo capítulo 7 do livro de Apocalipse. Olha só. Depois destas coisas, né, depois que os 144.000 foram selados, né, ali o anjo, o apóstolo João, ele segue falando da visão que ele teve. Olha só. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro trajando vestes brancas. Então a primeira coisa, aqui agora o apóstolo João, né, ele vê uma grande multidão de povos, tribos, nações e línguas, muitas pessoas que não podiam nem ser contadas, né, tão grandes era esse número de pessoas. E também um detalhe, estavam perante o trono, perante o Cordeiro e trajavam vestes brancas. Vamos seguindo na leitura. Agora já no capítulo 7, versículo 14 e versículo 15. E aí foi perguntado, né, quem que seriam aquelas pessoas? E aqui agora ele responde, ó, estes são os que vieram da grande tribulação. Então aquele grande número de pessoas ali que não se podia contar, que tinham as suas vestes brancas, né, simbolizando que foram lavadas no sangue do Cordeiro, né, que foram redimidos pelo Cordeiro, da onde que eles vêm? Eles vêm da grande tribulação. E o que eles fizeram? Lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão aonde? Diante do trono de Deus. E os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, como podemos aqui, vai ter milhares de pessoas que branquearão as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles vêm da onde? Da grande tribulação, né? Estão aqui diante do trono de Deus, né, motivo pelo qual, né, eles servem a Deus de dia e de noite no seu templo. Vamos seguindo ainda, a Bíblia fala mais sobre isso, agora já lá no, sabemos que Apocalipse tem 22 capítulos, agora já no capítulo 20, bem no finalzinho, né, um pouco antes ali quando está falando sobre a prisão de Satanás, né, durante o milênio. Olha só o que fala em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 3 e 4. Também está falando sobre a salvação durante a grande tribulação. Começa assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se
aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, olha só, aqui João agora vê tronos, e nesse trono pessoas sentadas, às quais foram dada a autoridade de julgar. Mas quem são essas pessoas? O versículo 4 responde, né? Esse é o versículo 3 e agora o versículo 4. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Então aqui eu já quero abrir um parênteses para você, né? Vai haver salvação durante a grande tribulação. Sabemos que o evangelho que vai ser pregado, conforme Apocalipse no capítulo 14, versículo 6, será o evangelho eterno. E o evangelho eterno, ele tem apenas uma promessa, diferente do da graça que vivemos hoje, que tem milhares de promessas. O evangelho eterno tem apenas uma promessa. E qual é a promessa? A promessa da eternidade. Então aquelas pessoas que se converterem durante a grande tribulação, que aceitarem a Cristo, o que vai acontecer com elas? Elas serão degoladas pelo testemunho, né? Degolado é decapitado, é cortar a cabeça. Por quê? Porque nesse momento vai ter ali a marca da besta e aqueles que não adorarem a besta serão degolados. Porém, eles vão ser salvos. Terão que... hoje, né, a salvação é pela graça, né? É de graça, o preço já foi pago por Jesus. Só que, porém, durante a grande tribulação, as pessoas receberão a salvação, mas darão ali a sua própria vida. Né, como está falando aqui, ó, aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, né? Eles se manteram fiéis, não adoraram a besta, e não receberam o sinal, nem nas suas testas e nem nas suas mãos. Né? Como sabemos, a besta colocará o sinal na testa e na mão direita das pessoas. Porém, aqueles que não receberem o sinal da besta, eles serão salvos. E olha só, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? Então essas pessoas também estarão reinando aqui, né? Foram dados tronos para essas pessoas e também, né, durante o milênio, né, já estarão salvos juntamente com Cristo, juntamente com a igreja. Amém? Vamos passando agora aqui. Outra coisa agora, juízo sobre quem não tiver o selo de Deus. Olha só como é interessante. Aqueles que não foram selados, o que vai acontecer também? Durante agora a quinta trombeta, não estudamos sobre as trombetas, né? Vamos estudar mais para frente sobre as trombetas e sobre as taças, vai ser as próximas aulas. Mas olha só aqui agora, durante a quinta trombeta, que está lá em Apocalipse no capítulo 9, é muito interessante. Apocalipse capítulo 9, versículo 4. E foi-lhe dito que não fizessem dano a quem? A erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente a quem? Somente aos homens que não têm na testa o sinal do Deus vivo. Então nós vemos aqui durante a quinta trombeta, né, que vai ser um dos juízos de Deus, aquele juízo vai vir, mas sobre as pessoas que têm o sinal na testa, que são quem? Os 144 mil, eles não vão receber esse juízo, né? Por quê? Porque Deus vai estar preservando eles do juízo. Vamos seguindo agora. Agora nós já vamos dar um pulo agora lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 14 agora, né? Já passamos do capítulo 7, passamos pelo capítulo 9, agora vamos chegar no capítulo 14. Olha só, Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3. Vamos lendo junto aqui. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Né? Aqui abrindo um parêntese também, sabemos que lá em Jerusalém existem 3 montes. Existe o Monte Moriá, existe o Monte das Oliveiras e também esse monte que é citado aqui, o Monte Sião. O Monte Sião fica em Jerusalém. E aqui João está vendo e vê o Cordeiro sobre o Monte Sião. E quem está junto com o Cordeiro? Olha só. E com ele os 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Né? Então o nome de Deus Pai vai estar escrito ali na testa dos 144 mil. E o que mais vai acontecer? Ó? E eu vi uma voz do céu como voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocava as suas harpas.
e cantavam um novo cântico, cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então ali está simbolizado aqui os 144.000, os 24 anciãos, os 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus e os 144.000 cantando um novo cântico diante do trono de Deus. Vamos seguindo ainda aqui. Olha só os princípios de vida agora desses 144.000. A Bíblia fala sobre os princípios de vida. Olha só as particularidades a respeito das vidas deles. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Então o primeiro princípio de vida deles é a santidade. Infelizmente o nosso mundo hoje vive a promiscuidade, porém o povo de Deus é um povo santo, é um povo separado, e aqui esses 144.000 não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá, então eles são testemunhas de Jesus, e eles estão sempre seguindo ali o caminho de Jesus. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Vamos seguindo aqui, não se contaminam com mulheres, uma ilustração da habilidade de Deus em preservar puros os crentes mesmo em meio a grandes dificuldades. Então Deus ele nunca fica sem testemunha. A gente vê lá na história do profeta Elias, ele até ficou preocupado, falou: Deus, mataram todos os teus profetas e eu fiquei sozinho. E Deus fala com Elias: calma, Elias, ainda existe 7.000 que não beijaram a Baal e não se dobraram. Por quê? Porque Deus sempre preserva um remanescente fiel, por pior que seja a fase que estejamos passando. Seguidores do Cordeiro. Os 144.000 serão leais a Cristo seja qual for o custo. Mesmo que tenham que pagar com a sua vida, eles vão estar sendo fiéis, vão seguir firmes no seu propósito de servir a Jesus. Outra coisa, são primícias, separados para um serviço especial para Deus. Eles serão os evangelistas da grande tribulação. E também, uma coisa que é muito interessante, na sua boca não se achou engano. Infelizmente hoje, como a palavra de Deus já nos alertava, tem surgido falsos cristos e falsos profetas que têm enganado a muitas pessoas. Porém aqui, como está ilustrado, os 144.000, na boca deles não vai haver engano. Eles vão ser aquela lâmpada acesa no meio de muitas lâmpadas apagadas. E as pessoas, então, aqueles que forem fiéis ao Cordeiro, estarão seguindo o seu exemplo, estarão sendo evangelizadas por eles e também estarão sendo fiéis a Cristo, através do testemunho das 144.000 testemunhas. Vamos seguindo. Um novo cântico. E aqui já estamos finalizando a aula de hoje. O cântico da redenção entoado por todos os santos redimidos num gigantesco coral. Todos estão jubilantes porque todo o plano redentor de Deus foi cumprido. E que maravilha, meus amados irmãos, quando eu e você chegarmos aqui nessa parte da nossa história, quando estaremos todos juntos cantando um novo cântico de adoração ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue por mim e por você, ao Cordeiro que cumpriu o plano perfeito de Deus para nos dar a salvação, para redimir a nossa alma, para nos resgatar, para nos livrar do pecado, para nos santificar, para nos justificar. Tudo isso está atribuído ao Cordeiro de Deus, ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nesse momento agora,
todos aqueles que foram salvos estarão cantando um novo cântico de adoração a Deus. Glória a Deus por isso. E meus amados irmãos, como já falei, então encerramos aqui a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal, também esteja compartilhando com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E já temos aqui a nossa 14ª aula. Falaremos sobre quem é a grande meretriz montada na besta. Meus amados irmãos, está imperdível essa aula, vai ser uma bênção, amém? Então que Deus continue abençoando você e sua família. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui, assistindo, e que o Espírito Santo continue se revelando cada vez mais a você e que você continue tendo sede e fome pela palavra de Deus, amém? Deus te abençoe juntamente da sua família, em nome de Jesus.